Olá, boa noite a todos. É com muito gosto que estamos aqui novamente para transmitir o nosso podcast Tinon Talks, o nosso que é da Leonor. Olá, Leonor, Olá, boa noite. boa noite. Hoje vamos falar sobre inclusão na adolescência e por isso mesmo convidámos a Milene, uma grande amiga. Nós trabalhámos juntas durante muito tempo e, portanto, para mim é mesmo um gosto muito especial tê-la aqui comigo hoje para falarmos sobre estas coisas da inclusão e, entretanto, já irão perceber porquê. Olá, boa noite, Milene. Olá, boa noite a todos. O meu nome é Milene. Sim, nós trabalhámos juntas, não é? Trabalhámos muitos anos no Centro Privado de Mediação de Conflitos, como assistente administrativa, eu ainda lá estou. E pronto, é um prazer estar a fazer parte deste projeto da Sílvia, mais propriamente da Leonor, que para mim é um projeto novo, é uma iniciativa nova, que nunca participei em nenhum, e acho que vai ser muito bom. Uhum. Milene, é assim, nós tentamos abordar com este podcast, tentamos ir ao encontro de não só dos adolescentes, mas também de todas as pessoas que lidam com os adolescentes, não é? Os mais crescidos, os pais, os professores, os educadores, às vezes até os vizinhos, porque todos nós somos rede e fazemos parte da vida uns dos outros. E temos falado de temas como os consumos, como de alguma forma o bullying, e hoje decidimos falar sobre a inclusão, porque me parece que às vezes é um bocadinho, faz de conta que não se vê, que não se percebe e que está tudo resolvido, não é? Que até inclusivamente a escola já encontrou todas as respostas, mas eu gostava que a Milene falasse um bocadinho daquilo que quiser falar sobre a sua própria experiência, para que os outros também consigam ter uma noção de como é que é viver um bocadinho com estas condicionantes às vezes. Uhum. Então é assim, eu nasci com paralisia motora, derivado da falta de assistência no parto. Tive que ser operado aos 6 meses, supostamente nunca iria andar, mas sempre foi tudo o que era suposto, nunca aconteceu na minha vida. Eu comecei a andar com 4 anos, com algumas limitações, mas sempre fui ultrapassando as barreiras. Em relação, depois fui operada à coluna, porque ia sempre surgindo outros problemas por causa do desequilíbrio, desenvolvi uma escoliose, e aos 13 anos fui operada à coluna, em que usei um aparelho, que aquilo era horrível mesmo de usar, mas pronto, fez parte, tinha que dormir com ele, ir para a escola com ele. Supostamente eu fui operada em junho, e o que o médico disse é que pelo menos até ao Natal eu não ia poder frequentar a escola, porque aquilo era insuportável. Só que eu em setembro fazia uma vida completamente normal com aquilo. E em setembro voltei para a escola e fazia uma vida normal. Ou seja, eu dentro do meu percurso e das minhas limitações, sempre tive pessoas que me apoiaram, inclusive os meus pais, a minha família, a rede de amigos. Eu pessoalmente nunca senti na pele o que é bullying, nunca. Quer na escola primária, quer na São Gonçalo, sempre fui muito bem acolhida e sempre aceitaram a minha condição. E sempre com uma rede de apoio bastante grande. Mas nem sempre isso acontece, porque ou tem a ver com a personalidade de cada um. Eu posso dizer que considero-me uma pessoa
que para mim não há barreiras, eu sou como sou e adapto-me às circunstâncias. Muitas vezes dou por mim a fazer coisas que se calhar nem poderia fazer, mas para mim é o meu dia-a-dia e é completamente normal. No meu cérebro eu não tenho qualquer tipo de problemas. Pronto, porque nasci assim, sou assim e hei de ser assim até morrer. Agora, há pessoas que não conseguem lidar tão bem com estas circunstâncias e isso depois também desencadeia outro tipo de situações, porque se a pessoa não está bem com ela própria, todas as pessoas que o rodeiam, essa pessoa também pode dizer, está a olhar de lado para mim, ou está... É óbvio que há determinados olhares que são constrangedores, mas eu, por exemplo, isso a mim não me afeta. Nada, zero. Por isso, simplesmente está a olhar, ok, deixa eu olhar. É-me indiferente. Agora, sei que nem todas as pessoas lidam bem com isso e é muito mal. Eu posso dizer que a minha pior experiência a nível do meu problema foi quando acabei o meu curso da ESCO, fiz o meu currículo, concorri a uma empresa e nesse mesmo dia eu recebo um telefonema a dizer era mesmo este perfil de pessoa que eu precisava para a minha empresa. E eu, ótimo, nesse mesmo dia eu fui à entrevista. No meu currículo não estava escrito que eu tinha paralisia motora ou coisa alguma. Assim que eu cheguei lá, aqueles olhares, foi o único sítio que eu me senti, sinceramente, mal. Porque não era o que estava no meu currículo, mas sim a minha imagem. E aí esse dia foi difícil para mim, não posso dizer que não. Mas quanto ao resto, todos os dias é uma aprendizagem. Eu vou já aproveitar para perguntar aqui à Leonor, agora mediante este testemunho, e ela obviamente também conhece a Milene, sabe que a Milene é um furacão, não é? Isto faz-te pensar que a importância da saúde mental e da pessoa ter uma personalidade forte pode ter interferência no percurso, mesmo que se tenha alguma condição, seja ela qual for. A Milene teve esta condição ao longo da vida, mas podia ser outra coisa qualquer, não é? Podia ser diabetes, podia ser obesidade, podia ser dificuldades visuais, o que quer que seja. Achas que a força mental, vamos dizer assim, muda tudo ou faz com que tudo possa ser diferente? Eu acho que sim, e isso também sempre desde cedo, se calhar a Milene vem mais cedo e a família também sempre lhe apoiou e é sempre uma coisa boa que faz com que nós tenhamos, se calhar, uma autoestima mais alta e se calhar não demos tanta importância aos olhares das pessoas, como a Milene disse. Eu acho que isso também veio um bocado de casa, logo pelo início, porque, claro, vai sempre haver a olhar, vai sempre haver qualquer coisa estranha, porque é algo novo, assim por dizer. E as pessoas têm muita tendência de criticar o novo. Como não é habitual, têm sempre a tendência a criticar. É um bocadinho assustador, não é? Porque se desconhece, nós não sabemos lidar, não sabemos o que é suposto e acabamos por rejeitar ou a nos afastar um bocadinho dessa situação diferente, não é? Eu acho que se nós tivermos uma boa mentalidade e uma boa forma de pensar, acho que conseguimos dar a volta por cima e se calhar tentar mostrar às outras pessoas que não é este problema que me faz ser diferente e que eu consigo dar a volta, eu consigo ter uma vida normal como a Milene tinha, eu consigo ter uma vida normal, eu consigo partilhar as mesmas coisas que vocês, consigo falar com vocês e consigo estar com vocês. Eu acho que isso é muito importante. Milene, falou aqui de várias coisas e eu gostava, se me permitisse, de ir pegando uma a uma para não ser um bolo todo e para também se perceber um bocadinho melhor. Pegando já nisto que falei com a Leonor, é assim, eu acho que o amor acaba por nos dar uma capa, não é? Uma proteção invisível que nos ajuda, pode não ser tudo, mas ajuda porque ajuda na construção da nossa personalidade e da nossa estabilidade psicológica, não é? E isso é se calhar, a maior
mais-valia que nós temos para enfrentar o mundo e, eventualmente, olhares de pessoas, grande parte delas, ignorantes. E não o digo de forma pejorativa, mas sim, grande parte das pessoas que têm um revirar de olhos ou um virar a cara tem muitas vezes a ver com um desconhecimento, porque quando nós vemos que alguém tem, por exemplo, alguém conhecido ou um familiar que tem alguma circunstância semelhante, essa pessoa acaba por ser mais empática. Então, se quem tem conhecimento é mais empático, então significa que as pessoas que não são empáticas, à partida também não serão lá muito boas pessoas, mas também é porque têm desconhecimento de causa, não é, Milene? Exato, é um bocadinho assim, porque há sempre aquele olhar, quer mais discreto ou não. Olha, e uma das fases também que eu senti um bocado isso na pele foi quando fiquei grávida do Simão, ok? Com esta deficiência, ok? Como é que ela vai conseguir lidar? Aí senti assim mais uns olhares, como quem diz, como é que é possível? Mas eu acho que, e concordo plenamente que quando há um bom suporte e quando há amor, tudo é mais fácil e torna muito mais leveza em todas as circunstâncias. É assim, não vou pintar aqui o mundo cor-de-rosa, que a minha vida sempre foi fácil, não foi. Também tinha e tenho os meus dias. Há dias que não é assim tão fácil quanto isso. Mas pronto, amanhã é um novo dia e vamos para a frente. Agora, que o amor é importantíssimo, sem sombra de dúvida. Oh, Leonor, e o que tu achas, que eu já vou perguntar também à Milene, ela falou da questão da escola e que não sentiu assim grande impacto. Tu achas, do pouco que conheces, não é? Que a tua escola, por exemplo, não é? Que é uma escola é secundária, não é? A tua já é secundária. Não, é preparatória, é preparatória. Pronto. Está preparada para pessoas que tenham uma condição diferente. E podemos falar de várias coisas. Eu até posso falar, por exemplo, da condição que a tua irmã tinha, que era a epilepsia, não é? E uma das coisas que eu notei ao longo do tempo, e ela sofreu dessa doença durante 9 anos, depois teve a sorte de poder ser operada e da coisa ficar regularizada, mas durante 9 anos ela teve esta doença e nem sempre foi fácil também na escola dela, na escola primária sobretudo, e depois também na escola preparatória, até mesmo os conhecimentos tanto de auxiliares como de professores. Posso até partilhar com todos que ainda havia o mito, que está completamente desfasado da realidade e daquilo que cientificamente se deve fazer, havia o mito de lhe porem uma colher na boca quando ela começava a ter um episódio, por exemplo, que é algo que não se deve de todo fazer. E isto foi bastante assustador, porque inclusivamente eu, enquanto mãe e um bocadinho mais conhecedora, tive que partilhar algum conhecimento, porque os funcionários da escola e inclusivamente os professores não estavam preparados para lidar e não estou a falar de uma criança que vem e que nunca se lidou com isto, estou a falar de ela já ter este problema há imenso tempo e nunca se terem ido informar o que é que era suposto fazer nesta situação. Daquilo que tu vês, daquilo que tu sabes da tua escola e das escolas por onde passaste, cresces e afim, tu achas que as escolas, uma vez que a Milene já saiu da escola já há algum tempo, as coisas podem ter melhorado, esperemos nós, achas que as escolas já estão preparadas? Neste momento pode-se dizer que as escolas estão preparadas para lidar com pessoas que tenham algum tipo de condicionantes e que estão a trabalhar no sentido da inclusão? Acho que a escola divide um bocado, por exemplo, para pessoas que se calhar têm cadeiras de rodas e coisas assim, têm os transportes próprios, têm uma sala própria. Na nossa escola já criaram aquelas passagens para as cadeiras de rodas. Sim, rampas. Rampas para as cadeiras de rodas. Eu acho que aí a nossa escola, por acaso, está muito boa. Acho que está a fazer um bom trabalho. Mas agora, quando é mais sobre os tais surtos, como a Mana tinha, tenho uma pessoa autista na minha escola que tem surtos de raiva, e eu acho que as auxiliares para esse tipo de situações não estão preparadas. A escola para esse tipo de situações de personalidade
não está preparada. Se calhar para termos físicos está preparada, sim, acho que está por acaso muito bem. Agora, para quando é termos Questões mentais, sim, acho que não sabem bem o que fazer, como agir, porque muitas vezes quando eles têm um surto de raiva, nós temos todos saído ao pé dele e tudo mais, e depois não nos explicam a nós o que é que está a acontecer e nós e o que é suposto fazer, não é? e nós ficamos um bocado, mas ele é que está assim, nós é que temos que sair, e depois nós ficamos sem compreender a situação, porque nós também não sabemos como é que temos que lidar, e eu acho que às vezes elas também não sabem como é que hão de lidar com as situações, e se calhar é como a mãe dizia, também se calhar não querem saber, porque acho que deviam, se calhar, estar assim, alunos com esse tipo de problemas, se calhar deviam fazer um workshop, como fazem imensos workshops nas escolas, formações, deviam fazer um bocado de formações sobre isso, o que é que fazer naquele momento. Ou pelo menos encaminhar, não é? Porque nós todos não temos que saber tudo sobre tudo, não é? Sobre todas as áreas, mas pelo menos haver um encaminhamento em determinadas circunstâncias, encaminhar para quem dá direito. Milene, como eu disse, já passou algum tempo, né, desde que saiu da escola, mas daquilo que sabe, acha que é diferente agora que as escolas já estão mais preparadas e que as pessoas já estão mais alertas e mais atentas no que diz respeito tanto a funcionários como a professores. Eu, por acaso, frequentei a mesma escola que a Leonor, que atualmente ela frequenta. Lá está, como ela disse muito bem, como o meu problema era físico, sempre tiveram imenso cuidado comigo. Quando eu digo comigo, com um amigo que era da minha turma, que é o Ivo, que é muito conhecido na nossa cidade, éramos da mesma turma, e sempre foram muito, muito cuidadosos, ou seja, havia uma auxiliar, eu no meu caso não podia andar com a minha mochila, havia uma auxiliar que ia buscar e pôr a mochila à sala, às vezes não queriam, que isso eu na altura ficava um bocadinho zangada, sei que elas não faziam por mal, mas lá está, se calhar não havia tanto entendimento sobre a inclusão, por vezes elas tinham medo que me empurrassem quando eu usava aquele aparelho que eu falei e tentavam evitar ou que eu subisse primeiro ou que eu descesse depois dos meus amigos, e eu achava isso aborrecidíssimo porque era uma turma extremamente unida. Pronto, havia determinados cuidados que se calhar se tivessem mais informação, ou seja, eu nunca me deixei levar abaixo, mas se calhar se eu tivesse outro tipo de autoestima, eu estava a ser retirada dos meus amigos para me protegerem, não é? E o que hoje em dia não é correto. Cada vez há mais uma pessoa que tem um problema tem que estar integrado com o grupo de amigos, não é? E nessa altura acontecia um bocadinho isso, sei que não era por mal, mas na verdade acontecia. Mas não posso apontar o dedo, como eu disse, que fui vítima do que quer que seja, nunca. Pronto, é aquilo que se chama de discriminação positiva, não deixa de ser discriminação, mas acaba por também excluir as pessoas do seu meio por um excesso de proteção, não é? Acredito que a intenção, ao contrário da exclusão ou da discriminação negativa, seja por bem, mas não deixa de realmente poder afetar realmente a inclusão social e aquilo que está a acontecer. Houve algum olhar, se calhar não relativamente assim, não é? Já se percebeu, mas relativamente a alguém com outro problema, a Leonor tocou na questão da saúde mental, que tenha percebido que havia se calhar ainda mais discriminação do que propriamente com alguém com uma condição física, Milene. Eu não me lembro de haver assim autismo ou... Não, nos anos que eu frequentei havia sim problemas físicos. Agora, sinceramente, não me lembro de haver, se calhar havia, mas um bocado camuflados, ou nem sequer nos passava muito para a cabeça. Temos a falar
mais propriamente de, sei lá, 95, 96, já foi assim uns aninhos, não é? Não se falava muito de saúde mental, a verdade era essa, não é? Era tudo assim muito camuflado, ou seja, nós éramos aquelas alminhas que éramos diferentes, mas que ao fim e ao cabo fazíamos tudo. Apesar delas serem um bocadinho contra, eu até posso contar um episódio que não é muito educativo, mas pronto, quando dava o segundo toque, o meu amigo, o Ivo, usava cadeira de rodas e eu andava mais devagarinho. Então o que é que fazíamos? Quando era para fugir ao segundo toque, eu sentava-me ao colo dele e os nossos amigos empurravam-nos para a gente dar de froscos para ir para as aulas. Por isso era uma turma um bocadinho rebelde, a verdade se diga, mas nós alinhávamos em tudo o que era brincadeiras e tudo o que. Por isso não, é como eu disse, elas ficavam assim um bocadinho chateadas, né? Até a Milene e o Ivo foram, até, né? Mas pronto. Leonor, esta questão da saúde mental, que a Milena referiu ali, não é que não houvesse, mas não havia tanta esta identificação do que era uma criança autista, com necessidades educativas especiais, com se calhar algum problema, posso referir, porque estatisticamente é realmente um impacto gigante a questão da ansiedade nos adolescentes, portanto, todas estas condições que não são visíveis, não é? Que não são físicas. Quando eu penso, por exemplo, na tua escola, é um bocadinho assustador perceber que o apoio psicológico, se calhar, é muito reduzido, não é? Não é por mal, mas realmente as condicionantes assim o permitem. Qual é a vossa postura? Às vezes não conseguem identificar e está tudo certo, mas quando vocês conseguem identificar alguém que realmente tem um comportamento um bocadinho desviado daquilo que é considerado normal, nós todos também temos um bocadinho, às vezes, da nossa toxicidade, não somos perfeitos, às vezes também nos rimos dos outros, também achamos que as pessoas estão um bocadinho fora da caixa. Quando depois passa esse primeiro impacto e vocês percebem que realmente, no teu caso em concreto, percebes que aquela pessoa tem alguma questão, tu própria sabes ou já te foi informado de que maneira é que tu podes pedir ajuda ou encaminhar aquela pessoa? Ou vais falar com ela? Como é que tu fazes? Sinceramente, eu acho que não sei muito bem o que fazer, porque ficamos sempre com medo de tentar ajudar. Acho que na nossa escola temos sempre um bocado de medo de tentar ajudar, mas acho que temos, por exemplo, uma auxiliar que é muito querida, que sempre vê que alguém está mal ou está a ter uma crise de ansiedade. Por exemplo, no outro dia uma menina estava a ter uma crise de pânico e tudo mais, e assim que fomos avisar o auxiliar, ela levou logo a menina para a psicóloga e que reencaminhou logo. E acho que é importante haver estes auxiliares assim na escola, sempre que vem uma pessoa a chorar, não é tentar intrometer-se, é tentar como é que eu vou tentar ajudá-la. Se calhar não perguntar, porque se calhar não vamos saber o que fazer, então se calhar vou levar à psicóloga porque ela vai ajudar mais que eu. E eu acho que é importante porque os alunos, há sempre aquela um bocado de ignorância por parte dos adolescentes, quando vê uma pessoa a chorar ou mal, ou com um ataque, ou se calhar quer atenção, pensamos logo assim, ou então se calhar passamos à frente porque não é connosco, porque pronto, há tal ignorância, e acho que é importante se calhar os adultos estarem preparados, como nós já falámos, para esse tipo de situações. Mas tu falaste aí do medo, não é? Medo do quê? Medo de ser julgada pelos teus amigos, porque achas que os adolescentes, quando veem outro adolescente que faz parte do seu grupo, a ajudar alguém que tem uma condição, consideram esse amigo fraco? Eu acho que na minha turma não há muito isso, porque quando vemos o tal rapaz, quando teve o surto de raiva, dois rapazes da minha turma foram tentar ajudá-lo. Portanto, nós tentamos sempre muito ajudar. Quando foi a menina que teve o ataque de asma, foi eu e uma amiga minha que fomos tentar. Pânico, desculpa. Foi uma amiga que fomos chamar a auxiliar. E acho que a minha turma não há muito isso, porque nós sempre que vemos uma pessoa que achamos que realmente precisa de ajuda ou que podemos ajudar de qualquer maneira, nós tentamos, mas é que se calhar é porque já estamos no 9º ano e querendo ou não, como é uma escola a partir do 5º ano,
há uma diferença do quinto para o nono ano, portanto, a lidar com pessoas de 10, 11 anos e depois lidamos com pessoas que estão quase com uma escola mais secundária, e então acho que se calhar as pessoas que estão no quinto, sexto ano, assim, quando veem as pessoas com problemas, se calhar não querem tanto ajudar porque é o tal medo de, bem, se calhar vou ser mal vista, se calhar os meus amigos acham isto uma treta e eu vou estar a ajudar e vou ser mal vista, uma coisa Posso assim. depois ter excluído do grupo. E depois, se calhar, podem fazer comentários por eu ter ido ajudar tal pessoa. E acho que é isso. Tocaste aí num ponto que é muito importante, que tem a ver com a maturidade, e nas vossas idades, 3, 4 anos, faz toda a diferença, não é? Mas também tem a ver, penso eu, com o mesmo ponto em que há pouco toquei, que é também a falta de conhecimento, porque se vocês fossem levados fossem preparados, houvesse formação, e se fosse algo que fosse mais banalizado, não é? Que fosse mais do vosso dia-a-dia, provavelmente também o vosso impacto seria diferente quando estivessem perante uma situação destas, e penso que não, como disse há pouco também, mesmo que não soubessem o que fazer, e é normal não se saber, às vezes até sabemos e depois naquele momento ficamos tão aflitos que não conseguimos agir, mas pelo menos saberem para onde direcionar e a quem encaminhar. Eu há pouco tempo até toquei num assunto com um amigo nosso que costuma colaborar, que é o enfermeiro Jorge Drago Ferraz, e estava-lhe a falar sobre a questão dos primeiros socorros. Vocês, por exemplo, na escola, vocês já tiveram algum workshop, alguma formação, alguma preparação só de primeiros socorros? Se alguém se estiver a sentir mal, quais são os primeiros passos que vocês devem dar? A minha professora de ciências achou muito importante para dar a matéria quando houve um curso cá em Torres Vedras. Ela, na aula seguinte, após ter havido esse curso, ela deixou a matéria de lado e deu-nos algumas informações sobre esse curso, aquilo que ela achava mais importante dar-nos, e mostrou-nos alguns vídeos. Mas é aquela coisa, é a nossa professora de nono ano, professoras de oitavo, ou outras professoras do nono ano de ciências, ou seja o que for, se calhar não tocam nesse assunto. Eu tive a sorte da minha professora de tocar e achar importante trazer isso para a nossa aula, só que há muitas professoras que se calhar nem veem ou não querem trazer. Acho que, por exemplo, em cidadania, muitas vezes estamos a dar assinado especial e se calhar era importante darmos, por exemplo, esse tal curso de primeiros socorros, porque é sempre bom. Muitas vezes acabamos com a aula sempre a falar sobre mais do mesmo, estamos a dar desde o quinto ano, se calhar, em cidadania, e depois assuntos que são mesmo importantes, acabamos por não tocar nas aulas, e isso é um bocado chato. Milene, olhando para isto, acha que seria importante, ou que deveria fazer parte, inclusivamente dos programas, haver alguma preparação, e volto a reforçar, nós não temos que saber o que fazer, mas não podemos resolver muitas vezes o problema, mas pelo menos a quem encaminhar, ter o mínimo de informação para se perceber, até pode não ser nada, e é preferível nós agirmos por excesso do que por defeito, e haver esta informação para os adolescentes, para os também deixar mais a par destas coisas e para os normalizar relativamente a isto? Muito sinceramente, acho que as auxiliares que convivem diariamente com os miúdos, com os adolescentes, deviam ter formação nessa matéria, porque é rara a turma atualmente, e passa por nós muita gente, que não tenha um menino com uma dislexia ou qualquer doença do foro psicológico ou ansiedade. Eu acho que é importante saber lidar com essas situações, porque não é só, como a Leonor falou naquela auxiliar, normalmente há pessoas que são mais sensíveis a isso e que basta ver a pessoa que não dá tão bem, não sei o quê, e aproxima-se e até tem essa sensibilidade. Mas há outras pessoas que passam completamente ao lado, e eu acho que em termos de auxiliares, que era muito, muito importante terem as noções de base do que
naquele contexto escolar, qual é os meninos que têm determinados problemas para estarem mais atentas, por exemplo, os meninos com dislexia ou começam por vezes muitas tarefas e não conseguem concluir, às vezes bastava estar um auxiliar mais por perto para alertar, é meio caminho andado para que a situação corra bem. Isto é só um exemplo. Agora, que deviam, principalmente os cursos de primeiros socorros, acho que isso era fundamental, porque ao menos pôr a pessoa numa posição de segurança e que é o base, não é? E se calhar se formos a ver bem, naquele leque de auxiliares, há muitas que não sabem, pura e simplesmente. E depois depende do tipo de auxiliar. Há auxiliar e auxiliar. Há aquela que adora aquilo que faz e há aquela que está lá por obrigação. E as que estão por obrigação, à partida não vão ter a sensibilidade para este tipo de situações. E eu agora lido por perto, por exemplo, na escola do meu pequeno, e é assim, também não tenho nada a apontar, mas são auxiliares que estão atentas. A mais pequena coisa, alertam. Mas isto também tem a ver um bocado com a pessoa que está em questão. Depois também há paizinhos, e que nós sabemos que lidamos com o público, que também não se pode dizer nada porque o filho é perfeito, não é? E se auxiliar disser alguma coisa, por vezes elas, se calhar, até estão alerta, mas também, lá está, têm medo de falar de como é que o pai ou a mãe pode reagir perante a situação. Ou muitas vezes também há miúdos que podem ter problemas e nem sequer, tipo, ansiedade e esse tipo de coisas, e nem sequer comunicam à escola. Há muitos pontos e muitos fatores que podem influenciar uma boa comunicação ou não, não é? Milena, eu acho mesmo assustador quando a Leonor refere que por acaso existe uma auxiliar que é muito querida e que por acaso até faz o seu trabalho adequadamente, não é? Quando não deveria ser assim, não é? Uma auxiliar, a escola da Leonor tem quantos auxiliares? Pois, não faço ideia, não é? Pois. Eu acho que, independentemente daquilo que se faz para além da nossa função, não é? Que às vezes também depende, também da própria personalidade da pessoa, mas pelo menos haverem os mínimos para todos, não é? Para que nós também conseguíssemos estar tranquilos quando temos os nossos filhos entregues a alguém, não é? Ter as noções básicas, o básico dos básicos. Para mim, isso era indispensável. Porque às vezes não chega a boa vontade, não é? E eu já percebi que a Milene fica muito tranquila e isso é muito bom, não é? Nós podermos entregar os nossos filhos e ficarmos tranquilos, que eles têm pessoas que estão a olhar por eles e que estão atentas a eles, mas às vezes isso não chega, não é? Não. Leonor, vamos imaginar, isto é um bocadinho, pode ser um bocadinho assustador, mas se tu, agora, pelo menos durante um tempo, tivesse alguma condição, tu ficarias preocupada por estar naquela escola, no que diz respeito, seja às pessoas que trabalham lá, seja relativamente aos teus amigos e aos outros adolescentes, ou isso não te preocuparia porque tu, na tua visão pelo menos, não existem realmente sinais alarmantes e tu achas que conseguirias lidar com a situação sem que tivesses que estar preocupada com isso? Eu acho que não iria só preocupada, porque eu também tive um caso de uma amiga que ficou uns meses em cadeira de rodas e acho que os nossos amigos foram super queridos com ela, foram muito atenciosos. Ela nem pedia e havia sempre voluntários para ir com ela no elevador ou para levar a mochila.
Os auxiliares também eram sempre muito acessíveis e sempre que era preciso alguma coisa também estavam sempre muito atentas e então acho que sinceramente no meu caso eu não ficaria muito preocupada porque também os rapazes, pronto, as pessoas da nossa idade também gostam de andar de cadeira de rodas, também gostam também de saber o problema que a pessoa tem para também tentar ajudar. E acho que os meus amigos acho que iam ajudar e as auxiliares também. Nós temos aqui um comentário super importante do Jorge, que diz que num caso simples, entre aspas, de um adolescente com diabetes tipo 2, não existem auxiliares que saibam o que fazer numa crise, ou seja, hipo ou hiperglicemia. Acho isso absurdo, inaceitável, colaboradores da educação não terem formação de primeiros socorros. Isto é uma realidade, não é, Milene? É mesmo uma realidade que para mim, uma pessoa pode morrer com uma crise de diabetes, não é? E, quer dizer, não vão estar à espera que ligar à mãezinha ou ao paizinho que vá lá correr para ver a dosagem da insulina, não é? Todos os minutos são cruciais. Sim. O que é que nós podemos fazer, porque nós também somos atores desta sociedade, não é? E nós também vemos, e também no caso da Milene ainda tem um filho pequenino, mas ele entretanto há de ser adolescente, não é? Agora não lhe é nada do outro mundo, apesar dele ter a importância dele também socialmente, não é? E se calhar ser importante começar a ser alertado para estas situações. O que é que nós, neste caso, enquanto pais, e a Milene também, enquanto profissional, também lida muito com estas idades, o que é que nós também podemos fazer? Porque nós também temos a nossa responsabilidade e às vezes também pouparmos os nossos filhos em estes cenários um bocadinho mais desconfortáveis, não lhes explicarmos devidamente, porque não é a realidade deles e às vezes eles depois também acabam por não saber muito bem lidar com as coisas. O que é que nós podemos fazer, Milene? Olha, é assim, o Simão vai para o 5º ano, vai para a escola da Leonor. É óbvio que já tenho assim o coração um bocadinho apertadinho, porque eu conheço o meu Simão e é a coisa mais despassarada que há. Pronto. É assim, já começámos a falar com ele sobre esse assunto, da escola nova, da nova realidade, que não vai ter determinados auxiliares a alertá-lo para todas as situações como ele tem agora. Inclusive, fazemos questão de dizer-lhe que não vai ter uma Susana permanente, que é auxiliar dele. Em relação a meninos com outras condições, o Simão, não sei se é por eu ter este problema, o Simão sempre foi um miúdo muito sensível. E o Simão, quando vê que há algum menino que precisa de ajuda, até na escola dele, é dos primeiros a querer ajudar. Mas cabe-nos a nós, pais, falar abertamente sobre esta realidade, que, por exemplo, se um menino ele vai ter uma turma completamente nova, vai levar 2 ou 3 com ele, o resto é tudo novo. Se o menino tiver dificuldade, não vai estar a gozar, ou o bullying vem desde casa. Se a gente começar a incutir que não é assim e que não se goza, qualquer coisa vai interiorizando, não é? Agora, eu acho que isso cabe muito a nós pais alertar. Em relação à escola, eu sou um bocado melga e quando eu vejo que as coisas não estão a correr como deve ser, eu sou daquelas pessoas que insisto e tento perceber o porquê que é assim e não há forma de resolver a situação. O que acontece, muitas das situações, é que por vezes há pais que também se acomodam um bocadinho e não pode ser. Na nossa sociedade nós temos que, já percebemos que não é o cala consciente, é o insistir. E insistir para que consigamos mudar alguma coisa, porque senão não vamos a lado nenhum. Insistir e se calhar exigir, não é? Eu vou ler aqui um comentário aqui da Andrea, que é a minha colega psicóloga, ela diz que no meu agrupamento existem informações para auxiliares acerca de diabetes e de como agir.
bem como outras situações, acho que depende do agrupamento. Aquilo que me parece é que nós também, enquanto pais, e se calhar também enquanto profissionais, não devemos só verificar, mas também podemos e devemos exigir, não é? Porque isto, como a Milene disse muito bem, isto pode fazer a diferença entre a vida e a morte dos nossos filhos e das crianças e adolescentes que lá estão. E, portanto, isso se calhar também é uma tarefa nossa. O que é que tu achas, Leonor? Achas que haveria receptividade? E se assim uma coisa tão complicada, vocês terem... não tinha que ser uma disciplina, mas como tu falaste, por exemplo, na questão da cidadania, haver um espaço ou um tempo que fosse dedicado a estas situações. Eu acho que não, se calhar as pessoas já vão dar as aulas muito preparados, já é a mesma coisa repetindo do outro ano, mas acho que se os pais pensarem um pouco no próximo, normalmente os pais que pedem, fazem exigências para tentar que tenham os tais workshops ou as aulas de sensibilização, são os pais que têm os filhos em casa e que veem, que ficam preocupados, porque sabem que se calhar a escola não está tão preparada para os seus filhos. Agora, se calhar os outros pais que se calhar não estão tão preocupados, se calhar não têm que ter essa preocupação, e depois, como eles não dizem, depois é só uma minoria de pais que exigem aquelas aulas, se calhar a escola acaba por não querer saber, mas acho que da mesma forma que começámos a incluir os problemas mentais e começarem a falar sobre a ansiedade e levarem mais esse assunto à tona e deixar de ser um tabu, acho que também este tipo de assuntos é mesmo até para o nosso conhecimento e para estarmos preparados não só para agora, tanto para o longo da nossa vida, porque vai sempre existir pessoas assim, num café, E nós shopping, próprios, não é? Vocês próprios dia posso podem estar a assim. precisar e também precisam de saber para vocês próprios o que é que hão de fazer e de que maneira é que hão de indicar às pessoas de que forma é que elas vos podem ajudar também, não é? Eu acho que não tem também de ser só as crianças a ter que explicar, acho que devia haver pelo menos um bocado de conhecimento e ser mais como a escola da Andrea, que se calhar tem esses cursos, que é sempre importante ter. Sim, eu também acho. Acho que da mesma forma que é como se costuma dizer, primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? Tem que haver alguma persistência. Vou pegar só aqui num ponto que a Leonor falou e que a Milena sabe muito bem, porque volto a referir que nós trabalhámos muitos anos juntas e às vezes até comentávamos em tom de brincadeira que a Milena já só faltava o papel para ter a licenciatura em Psicologia. E nós ambas sabemos que grande parte das vezes é isto, não é? Os pais que são mais resistentes são aqueles que mais precisam, aqueles que estão mais disponíveis, que procuram ajuda, que procuram informação, são aqueles que muitas vezes já não precisam assim tanto porque são uns pais que estão mais atentos e já grande parte das vezes quase nem precisam da nossa ajuda, não é, Milene? Sim, é verdade. Agora, nós tivemos algumas situações em que primeiro eram os pais que precisavam e depois então a criança, porque via-se que não havia ali aquela continuidade ou aquela preocupação. A psicologia era como uma atividade extracurricular e por vezes ok, vamos ter que faltar alguma coisa, então vamos faltar ao quê? À psicóloga. Quando devia ser ao contrário, a psicóloga devia ser prioridade, mas em muitas mentes não é bem assim. E se a pessoa está preocupada com o filho e com a situação, a prioridade é ajudá-lo, isso é número 1. Porque se tiver um bom acompanhamento, é óbvio que vai ter outro tipo de resultados e até mesmo para a criança não é tão frustrante. Porque nem todas as crianças e adolescentes têm a mesma estrutura, porque assim, nós sabemos, Milene, que obviamente que a família é muito importante, a nossa rede de apoio é muito importante, a sorte ou menos sorte que nós temos no sítio e onde nós nascemos e onde nós crescemos, não é? Porque tudo isso faz parte de nós,
E nem todas as pessoas lidam com isso da mesma maneira, não só em termos sociais, familiares, mas também em termos de nossa própria estrutura, porque há pessoas que têm, a Milene não tem irmãos, mas se calhar se tivesse um irmão, portanto o meio seria exatamente o mesmo, mas ele até podia ser uma pessoa completamente diferente, porque aquilo que nós trazemos connosco também é importante. E eu queria aqui também referir uma situação que nós abordámos, e por isso é que eu fiz esta ponte, porque na escola também parece-me que, relativamente aos pais e relativamente aos professores, parece-me que muitas vezes as escolas que têm mais dificuldades são aquelas que são mais relutantes em abordarem um assunto e em resolverem um assunto, e às vezes até fica um bocadinho escamoteado essas situações, não é? Pronto, queria então ler só aqui o comentário, porque não posso deixar passar, do Jorge, que diz que mas isso não deveria depender do agrupamento, deveria, julgo, imperativo ser transversal. Obviamente que deveria ser transversal. Mas voltando ao meu raciocínio, aquilo que eu queria dizer é que, da mesma maneira que a estabilidade emocional e psicológica, que neste caso o nosso excelente exemplo da Milene teve e que lhe permitiu fazer uma vida praticamente normal e que a sua condição não tivesse impacto, muitas vezes é precisamente o contrário, não é? É o facto de haver esta. É como se não fosse propriamente a sua condição à partida que fosse o problema, mas depois toda a estrutura, toda a envolvência que faz com que a pessoa acabe por se ir abaixo, não é? E acaba por ser quase pior a parte mental, não é? E a parte social do que propriamente a sua condição, porque vamos imaginar duas pessoas, dois adolescentes, não é? Exatamente com a mesma condição, um que está inserido numa escola onde é bem acolhido e que ele próprio tem uma família que o ama e que o protege e que tem uma excelente autoestima, e outro adolescente que tem exatamente a mesma condição, mas que é gozado, que sofre de bullying e que depois em casa não tem esse apoio. Penso que deixa de ser a condição primordial para o seu desenvolvimento, mas passa a ser a parte psicológica que tem, se calhar, ainda maior impacto. Não achas, Leonor? Acho, porque nós já falámos e é preciso haver estrutura em casa, é preciso os pais estarem atentos, até mesmo se o filho está a sofrer algum tipo de bullying e veem que isso não vai ser bom, porque quando a pessoa já é mais jovem, se calhar já está mais fragilizada, vai para a escola e ainda é sempre julgado e posto de parte por ser como é. Se calhar uma pessoa assim pode ter muitos mais problemas. Eu acho que os pais têm de estar atentos, principalmente nessas situações, porque se calhar os pais podem dar o amor todo, mas depois não estão atentos naquilo que se passa na escola e se calhar não intervêm em nada. Então torna-se um bocado difícil agir, porque depois o assunto vai se alastrando e vai se tornando cada vez pior. E é, no caso da Milene, correu tudo bem e faz a vida normal. No caso de outra pessoa, pode ser muito prejudicial e pode deixar-se levar muito mais abaixo com qualquer coisa assim desse género. O que acha, Milena? A parte psicológica tem mesmo esse impacto todo ou é assim? Depende da condição que a pessoa tiver. Eu acho que sim, que a parte psicológica é fundamental, porque é assim, se não estivermos bem, por mais que o mundo que nos rodeia nos dê apoio, vai-se abaixo, não é? Agora, supondo ir todos os dias para a escola e ser gozado ou não estar integrada no grupo de amigos, mais dia menos dia, acabar por não querer ir, sei lá, estar sempre doente, porque depois a parte psicológica também pode começar a desencadear outro tipo de situações, como por exemplo doer a barriga, montes de situações, ou doer a cabeça, ou isso tudo temos de estar em alerta, porque se eu falo pelo meu Simão, é um miúdo super saudável, se ele me começar a dizer dói-me a cabeça, dói-me a barriga, hoje não vou porque não sei o quê, amanhã não vou porque estou mal disposto, é óbvio que eu vou estar atenta e vou tentar logo perceber o que é que se está a passar, porque em condições normais ele não é assim, não é? E em relação ao bullying,
o bullying às vezes vem muito mascarado, porque por vezes é os melhores amigos e não é bem assim. Os melhores amigos às vezes podem se tornar os piores amigos, não é? Por isso cabe-nos a nós estar completamente atentos a essa realidade. E é óbvio, por exemplo, o Simão é muito conversador, mas eu sei que vai chegar a uma fase da adolescência que eu vou perguntar e não vai-me responder, não é? E isso é preocupante para nós pais, porque às vezes ele já me diz: Oh mãe, outra vez estás a perguntar isso? E eu, então, mas eu só. Está tudo bem, está tudo bem. Cabe-nos a nós pais estar com as antenas ligadas, não é? Mas como ele é conversador, eu estou na esperança que ele vai contar tudo à mãe e quero acreditar que sim, não é? Continuo a confiar, Milene, mas acredito que isso vai mudar. Bom, já falo por experiência própria. Sim, é verdade. É difícil às vezes partilhar estas questões, porque a Milene falou aqui destas situações que são as psicossomáticas, não é? Nós já abordámos muitas vezes aqui nos nossos programas a necessidade também do autoconhecimento, mas neste caso em concreto, quando falamos aqui no Teen on Talk, estamos a falar de adolescentes, de conhecermos os nossos filhos, porque é precisamente como a Milene diz, as questões psicossomáticas, ou seja, para todas as pessoas que não têm essa noção, as questões psicossomáticas são aquelas que se manifestam fisicamente, mas que têm uma origem psicológica, não é? Essa dor, esse sofrimento é psicológico e a forma que eu tenho de dizer à minha mãe, por exemplo, que eu não quero ir à escola porque gozam comigo, é manifestar realmente uma dor qualquer, de garganta, de cabeça, de barriga, ou o que quer que seja. Tu tens noção de, por exemplo, neste caso o teu papel seria diferente, mas relativamente aos teus amigos, os mais próximos, tu conseguirias perceber que está a ter uma atitude diferente e que essa manifestação que o teu amigo está a ter tem a ver com um desconforto psicológico, ou farias como às vezes nós fazemos, e os adultos também fazem, que é, opa, ele agora está completamente diferente, agora nunca está com disposição para nada, agora também está sempre a queixar-se de tudo, vamos começar a fazer as coisas sem esta pessoa e acabariam por excluí-la. Tens noção ou não sabes como é que seria na situação? Eu acho que eu tenho empatia e eu acho que eu saberia como é que havia de lidar, e se calhar não iria pôr de parte, iria tentar ajudar, mas é porque eu também tenho essa educação vinda de casa. Agora, é mais fácil o adolescente, ele não quer sair connosco, está sempre assim, está sempre cabisbaixo, ou está sempre num mal conversa, não diz nada com nada, pronto. Vamos, se calhar, olha, não me apetece estar com ele porque se ele vier connosco vai trazer problemas, exato, ou vai... tipo, vai estar desconfortável, uma coisa assim, vai ter assim um clima mau. E eu acho que se são amigos, acho que se há esses sinais, se vocês começam a perceber que alguma coisa está mal, está diferente, tentem perceber o problema. Se calhar o problema pode ser realmente da pessoa e ela está mesmo diferente e tudo mais, ou então pode ser realmente uma questão psicológica, porque nós muitas vezes sabemos o que se passa na escola, mas não sabemos o que é que se passa depois das aulas ou em casa. Ou então, se calhar, não sabemos tudo aquilo que se passa na escola e uns amigos dizem uma piada sobre nós e se calhar nós não sabemos como é que isso afeta o outro e então depois não percebemos porque é que ele age assim. Eu acho que é a falta de empatia nos adolescentes. É aquela questão de se eu não estivesse bem, se eu estivesse desconfortável e se eu estivesse diferente daquilo que costumo estar, como é que eu gostava que os meus amigos lidassem comigo e como é que eu gostava que eles me ajudassem, não é? De que maneira é que eles me poderiam ajudar. Milene falou aí de algo que é muito importante relativamente ao Simão, neste caso, que é este duplo papel, não é? Porque de uma forma disse-lhe ele que não ia haver lá uma Susana, ou seja, não ia haver lá alguém quase estritamente para ele, quase uma cuidadora dedicada a ele, mas por outro lado, nós achamos sempre que os nossos filhos não, mas nós sabemos, e nós também já tivemos a idade deles, que às vezes não é só prepará-los para eles saberem lidar com as adversidades, é também prepará-los para eles não serem os bullies, para eles não serem aqueles que gozam, não é? Porque como
já falámos aqui, às vezes não é por mal, às vezes é de uma forma subtil, às vezes é só uma piadinha, às vezes é só escolher em último para a equipa, por exemplo. Aquela pessoa é sempre escolhida em último para a equipa, não é? E nós também alertarmos este duplo papel, por um lado, para eles aprenderem a proteger-se e por outro também terem noção se são eles próprios que o estão a fazer de alguma forma a outra pessoa. Não é, Milene? Sim, sim. Isso já se passou aqui comigo e com o Simão, por causa do jogo de futebol, que é uma coisa banal, porque havia uma equipa que era só dos meninos do Torriense. Quem não jogava no Torriense já não sabia jogar. E o Simão não jogava no Torriense, nem joga no Torriense, jogava assim aqui no GDR, que era aqui o Clube do Ramalhão. E eu comecei a dizer ao Simão, olha, não é por não estás no GDR, tu jogas no Torriense, tu sabes jogar mais ou menos que os teus amigos. É igual. O jogo da bola é igual. Por isso, é assim, tu fazes a tua equipa e escolhes os teus amigos. E eles fazem a equipa deles e escolhem os amigos dele. Automaticamente o Simão começou a jogar com outro tipo de amigos. Hoje em dia cortou radicalmente com isso e jogam todos, porque ele começou a dizer, não há cá equipas, é tudo igual. E pronto, porque se alimentasse esse tipo de coisas, ia dar asas a que isso acontecesse. E não pode ser. Não é por jogar no Torriense ou, ok, é o Torriense, ok, tudo bem, mas não quer dizer que sejam melhores ou piores, são iguais. Não é? E é isso que cabe-nos a nós pais incutir que tem que jogar com todos os meninos e todos são importantes. Um que jogue mais tempo, outro que jogue menos tempo, não interessa. Tem que fazer parte da equipa para estar integrado. E depois é dar exemplos. Gostavas que te fizessem isso? Não, pois não, então pronto, não faças aos outros. E basicamente é assim que funciona um bocadinho. É óbvio que às vezes vem a teoria dos porquês. Mas porquê? Mas faz parte, né? Sim, mas é isso mesmo, porque como também a Milene já falou, às vezes esse preconceito também vem dos próprios pais, não é? Que distinguem os meninos e que os querem afastar de realidades diferentes e são eles que acabam por discriminar. Vou só aqui ler este último comentário para, entretanto, caminharmos para o fim, que diz que nem precisamos de falar em escolas e agrupamentos diferentes. Temos o exemplo de um colégio bem conhecido em que os alunos do mesmo colégio tinham refeições diferentes. Aqui a inclusão foi algo totalmente ignorado. Se a escola tem esta iniciativa, o que será que transmite aos alunos sobre bullying e inclusão? Nós aqui hoje falamos só sobre inclusão ou exclusão e nem sequer falamos nas diferenças de estratos sociais, que me parece que também é um fator a considerar quando se fala em inclusão. Tu, por exemplo, Leonor, nós estamos numa era em que os miúdos, na minha altura também se dava valor às marcas, também achávamos que era muito importante, mas hoje vocês metem a fasquia lá em cima, não é? Nós precisamos quase de fazer horas extras só para suprir as vossas necessidades e gostos, não é? Porque todos têm que ter um iPhone, todos têm que ter ténis de marca, todos têm que ter roupa de marca, todos têm que ter XPT ou coisas e, portanto, acredito que nunca foi fácil ser pobre num grupo de pessoas com melhores condições. Como é que tu achas que é hoje uma criança que tenha, um adolescente que tenha menos condições financeiras do que os outros? Achas que nem sequer vai pertencer ao grupo ou, estando no grupo, as pessoas têm um olhar diferente para com ele? Eu acho que no meu grupo nunca houve isso, mas também nunca houve assim grandes diferenças financeiras, porque acabam quase por se agrupar no mesmo extrato, mais ou menos, nas mesmas condições, pessoas que têm mais ou menos o mesmo nível de vida ou que. Não é? Sim, por exemplo, no meu grupo está tudo mais ou menos igual, têm todas as mesmas
oportunidades, toda a gente compra quase a mesma roupa, da mesma marca, temos quase todos tudo igual, temos quase todos o mesmo telemóvel, mas sei que se calhar vimos uma pessoa que se calhar tem os sapatos que são falsos ou o que for. Há pessoas que podem fazer comentários ou têm se calhar em vez de ser uma suéte marca, é uma suéte da Pull&Bear e vem com o tal logotipo da Pull&Bear e se calhar não é assim tão giro e depois as pessoas pegam por coisinhas e é mesmo só para serem maus. Aí há muito essa distinção. Os mais ricos também, acho que há muitas vezes que as pessoas têm mais, como é que se diz? Mais condições, sim. Mais oportunidades. Mais oportunidades, pegam sempre qualquer coisa também para se fazerem mostrar. Já vi amigas minhas que se calhar tinham menores condições que algumas pessoas do nosso grupo também estarem sempre a mandar isso à cara, acho que isso também não é bonito. E eu não fico ofendida porque eu também não tenho problemas, mas se calhar outra pessoa que se calhar não tem assim tantas oportunidades pode ficar assim um bocado mais para baixo. Eu acho que não é algo que se deve pegar, como por exemplo agora há aquela coisa dos cartões que nas escolas que é o cartão A, o escalão A, o escalão B. Eu não tenho escalão, mas há pessoas que têm escalão e depois, tu tens escalão, tens que escalão, não. E é sempre mal visto ter escalão na escola, e isso é um bocado parvo, porque se a pessoa não consegue, se calhar não é tão acessível, qual é o mal ter escalão? Acho que estão a tentar ter que todos tenham a mesma igualdade. E então acho que é um bocado feio ficarmos por aí. Bom, deixar só então esta nota para nos, entretanto, despedirmos, que efetivamente seja que tipo de exclusão se faça, e neste caso estavas a falar da exclusão financeira, não é? Mas outra, seja ela qual for, em termos de doença, de incapacidade, do que for, é sempre uma manifestação de insegurança da parte da própria pessoa. Já reparaste que, por exemplo, se alguém que tem uma boa condição financeira precisa de gozar com o outro, para se sentir melhor, é porque essa pessoa pode até ter muito dinheiro, mas ela é extremamente insegura porque precisa de fazer o outro se sentir mal. E isso não é só com relação ao dinheiro, é com relação a tudo. Um ser humano, seja ele qual for, que precise, que sinta essa necessidade ou sinta até algum prazer em fazer o outro sofrer, essa pessoa tem efetivamente um problema e é essa pessoa que deve realmente ter ajuda ainda mais do que a outra pessoa que tem algum tipo de condicionante. Mas vamos aqui acelerar para o fim. Eu queria pedir só à Milene para dizer aquilo que quiser e se despedir de todos. Entretanto, ainda me vou despedir, mas vou-lhe já agradecer muito, muito, muito ter estado connosco e fica já convidada para uma próxima. Milene. Não, foi muito bom, foi um prazer, como eu disse, e acho que deve de haver mais essas conversas abertas e simples e para que chegue à comunidade, porque às vezes acredito que muita gente não vá, porque tenho que sair de casa, ou porque agora não me apetece, e assim toda a gente, quer queira, quer não, anda sempre com o Facebook atrás. Por isso acho que é um meio de comunicação importante e que cada vez mais este tipo de assuntos deviam ser falados para as pessoas também começarem, aquelas que não têm tanto interesse, como se costuma dizer, vão ouvindo até que encaixa qualquer coisinha, não é? E as pessoas que realmente têm muito interesse até podem começar a partilhar mais as experiências de vida, e por cada pessoa tem a sua história de vida e a sua bagagem, e que temos sempre a aprender uns com os outros. Por isso é muito importante. É isso mesmo, muito obrigada, Milene. De nada. As tuas despedidas. Pronto, acho que é importante não haver a exclusão. Tentem incluir, se calhar é estranho o novo, como nós dissemos aqui, mas acho que não devia haver essa estranheza, porque vai haver sempre situações assim e um dia pode calhar connosco, porque um dia estamos bem, no outro dia não estamos, e então acho que não há,
nenhum tipo a ver a exclusão. Acho que temos de estar todos cada vez mais preparados a deixar de ver estes tabus que existem sempre muito em cima da mesa, então, pronto, acho que devíamos todos pensar um bocado nisso. Boa noite. Obrigada. É isso mesmo, olharmos para os outros e pensarmos que a qualquer momento efetivamente podemos ser nós ou um dos nossos e imaginarmos de que maneira é que nós gostaríamos que socorressem um filho nosso, uma pessoa nossa familiar ou então nós próprios. E mesmo, reforço aqui, que mesmo que nós não saibamos o que é que devemos fazer naquelas circunstâncias, porque às vezes são efetivamente situações agudas e que nós não temos essa preparação, esse conhecimento, pelo menos encaminharmos a alguém que nós consideremos que seja mais avalizado para o fazer. Da minha parte, agradeço a todos que nos estiveram aqui a assistir e foram muitos, cada vez mais. E deixem os vossos comentários e as vossas sugestões. Penso que aquilo que nós falamos aqui seria importante lembrar, não só o papel da escola, mas também haverem workshops, formações, intervenções, até palestrantes, pessoas que partilhassem o seu próprio testemunho para que todos, miúdos e graúdos, ficassem cada vez mais a par e mais à vontade com este tipo de situações, para perceberem que às vezes quando não é connosco, é normal que não tenhamos essa noção do impacto, mas que às vezes uma palavra ou um gesto que nós dizemos aos outros pode realmente ser impactante e fazer toda a diferença até na estrutura da sua personalidade e na sua autoestima. Obrigada, um beijinho a todos. Beijinho, tia. Beijinho, beijinho, mana, e um bom descanso para todos.